Olá, tudo bem com vocês? Hoje a Pro vai fazer a correção da página 83 de História, no qual nós estamos falando sobre monarquia teocrática, monarquia absolutista e monarquia constitucional. O que é uma monarquia teocrática? É um tipo de monarquia religiosa, né? Que ela é mantida pelo governo, chefe de Estado, e as leis são baseadas no Alcorão. Então eles têm assim as leis, tudo que é feito, eles têm como se fosse mandado por Deus. Aí na segunda nós vamos ver monarquia absolutista, que é marcada pelos poderes que o monarca possui. Mas mesmo ele tendo esses poderes, as pessoas que façam as outras coisas, ele atua nos três poderes: no executivo, no legislativo e no judiciário. Ele acreditava que os poderes eram conquistados por Deus. Nós também, nessa monarquia, quais são os países que atuam? Nós teríamos Arábia Saudita, Brunei, Bahrein, que fica nos Emirados Árabes, certo? A outra que nós temos é a monarquia constitucional. A monarquia constitucional, ela é o quê? É um modelo de monarquia adotado pelos monarcas. Quando a Pro fala monarcas, é o quê? A Pro está falando de reis e rainhas, né? Isso, uma das monarquias que durou muito, foi logo após a Revolução de 1688. E sabe qual é? O Reino Unido na Inglaterra, envolvendo a Escócia, os países de Gales, Irlanda, né? Então, um dos grandes países monarca que nós temos é a Inglaterra, onde tem a Rainha Elizabeth. Então, a Pro vai agora fazer a correção da atividade da 83, tá bom? Lembrando que as suas respostas você não precisa pagar. Se tiver coerente, você pode deixar, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Então a Pro agora vai fazer a correção do livro, tá? Página 83. Então nós vamos falar o quê? Sobre os tipos de governos. Para ficar mais fácil, a Pro vai corrigir cada monarquia primeiro, na ordem do livro. Então vamos lá, monarquia teocrática. As principais características da monarquia teocrática é o que? O rei é a maior autoridade de todo o povo, ele que governa, ele que manda em tudo, certo? Qual é o papel do rei nesta monarquia? O rei comanda tudo. O trabalho, julgamentos criminosos, cobrança de impostos, as guerras, quem vai, quem fica, ele é que organiza tudo. E países que adotam. Então aqui nós não temos nenhum, certo? Passando para a segunda coluna, monarquia absolutista. É o que? O rei governa de forma absoluta, com toda a autoridade. Só ele é quem manda mesmo. Por quê? Quando a Prof está falando de monarquia, está falando o quê? Reis, rainhas, né? Qual é o papel do rei nessa monarquia? O rei define as leis, como funciona, ele treina exército para defender as guerras, ele comanda de uma maneira geral. E quais os países que adotavam essa monarquia? Nós temos aqui França, Portugal, Espanha, Rússia. E quais os países que adotavam? Brunei, Arábia Saudita, Vaticano, certo? Vamos agora à monarquia constitucional ou constitucionalista, né? As principais características. O rei é uma figura importante, mas a nação é chefiada pelo quê? Por um primeiro-ministro eleito pelo povo. Então aqui você já vê uma diferença, ó. Aqui o rei governa de forma absoluta, somente ele. Agora aqui ele é uma figura importante, mas é chefiada por um primeiro-ministro, certo?
Papel do rei. O rei deve cumprir a Constituição e as demais leis elaboradas pelos parlamentares e eleitos pelo povo. Então aqui, ó, o rei define o funcionamento, aqui o rei comanda tudo. Agora já no constitucional, o rei o que? Ele cumpre a Constituição, certo? Países que adotavam o Reino Unido, países que adotam Reino Unido ainda, né? Canadá, Japão, Dinamarca e outros países, certo? Agora vai entrar na continuidade do nosso capítulo, que vai ser o quê? A organização do Estado brasileiro. E nós? Aonde nós Brasil se encaixa aqui? Lembrando que o Brasil já foi uma monarca, certo? Na página 84, nós temos aqui a organização do Estado brasileiro. Então você tem aqui a imagem dos portugueses quando chegaram no Brasil, aí vem a independência do Brasil, quando o Brasil se tornou império em 1822. Temos aqui os primeiros reinados, Dom Pedro I, depois o seu filho de 5 anos, Dom Pedro II. Na página 85 nós temos aqui, ó, mostrando o poder moderador, né? Então, o que mostra aqui, a prof fez uma anotação aqui, ó. Qual é a principal diferença? No Brasil Império havia o poder exercido exclusivamente pelo imperador. Sabia que já existiam os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário? E o executivo já era dividido em 2 câmaras de deputados e senadores. Aqui embaixo nós temos trocando ideias. Quais as principais diferenças e semelhanças entre os poderes executivo e legislativo do Brasil Império e os poderes políticos existentes em nosso país hoje? Qual é a diferença? Lembrando que aqui mostrava que somente as pessoas que poderiam votar, né, seriam as pessoas ricas, apenas os cidadãos mais ricos elegiam os governantes, né? Então só eles poderiam votar. No 2, você concorda com a existência do voto censitário? Quais as consequências? O que é o voto censitário? Seria o quê? As pessoas que eram escolhidas, ou seja, pobre não podia votar e nem se eleger, certo? Na página 86 nós vamos falar sobre monarquia. A prof fez umas anotações aqui sobre a democracia, na verdade, na monarquia, democracia. A democracia foi um regime político criado, adotado em Atenas no período da Grécia Antiga. No período, foi essencial para a organização política, porque, como a Pro vem falando, se você não tiver uma organização, as coisas não funcionam. Então, o que eles fizeram aqui? Eles organizaram as cidades, os estados gregos, sendo o primeiro governo democrático da história. Por quê? Porque começou com uma organização. Anteriormente, era implantada a democracia em Atenas. A cidade era controlada pela elite. Então, só as pessoas que tinham poder aquisitivos que poderiam ajudar. Entretanto, com o surgimento de outras classes sociais, quais só eram? Eram os pobres, eram os artesãos, eram as pessoas, trabalhadores domésticos, os vendedores ambulantes. Então, eles fizeram assim, tipo uma associação. E o que aconteceu? Eles queriam a participação na vida política e social. Aí eles reveram a organização política e todos participaram. Então a democracia surge a partir de que todos resolveram que acolher todos, tanto ricos como os pobres. O que aconteceu? Essas pessoas com menos poderes aquisitivos começaram a participar da política. Então a democracia surge em Atenas através do grego Clístenes, considerado o pai da democracia, porque ele liderou uma história popular contra o tirano que tinha, né, o Híprios.
Então, o que aconteceu? Você vê quando o povo se une, dá certo, né? Então, aquelas pessoas menos que nunca poderiam participar, elas foram convidadas e se formou o quê? Uma democracia, certo? Aqui, aí você vai responder a página 87, mas por que era assim naquele tempo, né? Aí você vai ler, por exemplo, aqui nós temos falando sobre as mulheres que não eram consideradas pessoas ativas na vida política. Aqui nós vamos falar sobre os escravos. Número 1, compare a democracia da antiguidade com o que é proposta no artigo 14 da Constituição. Em que aspecto atual a democracia brasileira, os dirigentes políticos e a cidadania são diferentes na democracia? Cite exemplos. E aqui embaixo também está explicando sobre a democracia, certo? Agora vamos falar da República. Na República, República quer dizer o quê? Coisa pública, que foi criada pelos romanos, mas antes era monarquia. Após a expressão desse povo, os romanos passaram a ser republicanos, passando o poder para o ser do povo, certo? Mais à frente, aqui embaixo nós temos aqui, ó, magistratura, senado e assembleia. Magistratura é o quê? Deixa eu ver onde é que a prof fez uma anotação aqui. Vamos ver aqui. Nós temos aqui magistratura. Na magistratura fala o quê? Que eram os magistrados que estavam, eles eram que comandavam, eles eram que exerciam o direito da política. Então aqui nós temos logo abaixo o Senado. Quem era? Era o Conselho dos Anciãos, composto por grandes proprietários, só os patrícios. Patrícios eram o quê? Eram os donos de terras, fazendas, cafezais. Então era o quê? Ele que conduzia a política interna, propunha as leis e controlava as finanças. Então, voltando àquele outro assunto, somente os ricos. Então, eles se juntavam todos e eles comandavam. Logo abaixo nós temos assembleia. Então, você vê aqui, ó, poucos. Havia assembleia tribal que elegia os magistrados nos comícios, que elegia os cônsules, né? E era composta por quem? Pelos plebeus. Tá vendo aqui as pessoas? Eram o quê? Eram as pessoas simples, eram os artesãos, eram pequenos agricultores, não aqueles grandes donos de fazenda. Então eram os pequenos agricultores, eram as pessoas mais pobres, né? Então, que eles elegiam um grupo social. Então aqui, ó, nós temos aqui plebeu. O que é plebeu? Um indivíduo da plebe, menor classe inferior na Roma Antiga, que para nós é chamado o quê? Os pobres, né? E aqui você vai responder a página 89. Na página 89, tá aqui número 2. Dentre as conquistas dos plebeus, qual você considera mais importante? Por quê? Então vai ser uma resposta pessoal. O que os plebeus conseguiram conquistar? Terceiro, que problemas podem correr quando o poder fica centralizado em uma pessoa? Quer dizer, uma pessoa sozinha para ela cuidar de tudo. Vamos dizer, na escola, se tivesse só o diretor, sem coordenador, sem orientador, sem monitor, ninguém, só ele para cuidar da recepção, para cuidar de toda a escola. Como você imagina que seria? No quarto, a divisão do poder. Como ocorria no governo republicano da Roma Antiga? É uma boa forma de se organizar o governo? O que você acha? Para você organizar, então seria o quê? Você fazer tudo sozinho ou você organizar? Cada um tem o seu a fazer. Então, aí você vai dar a sua opinião, certo? Então, até aqui, na página
Na página 90, que é a nossa última página, diz assim: agora é sua vez. Então aqui você vai fazer o quê? Você vai principais problemas, desafios enfrentados na educação, na saúde, no trabalho, na segurança, na moradia, na desigualdade social. Então faz de conta que você quer melhorar. O que você, do jeito que está, o que você pode fazer para melhorar, certo? Então nós temos o que tem sido feito para lidar com eles, o que tem sido feito para essas mudanças. Também da educação, saúde, trabalho, segurança, moradia e igualdade social. E agora, a melhor parte, proposta para melhorar a situação atual. Falar que tá ruim, falar que não presta, que não tem jeito é fácil, mas você como cidadão, o que você faria para melhorar, por exemplo, a educação? O que você faria para melhorar a saúde? O que você faria para melhorar o trabalho, a segurança, a moradia e a igualdade social? Aqui desde que nós começamos, nós estamos falando sobre o quê? Sobre as formas de governo, as monarquias, o Brasil, república, desde a independência do Brasil, a democracia. Então, tudo isso que nós falamos, agora é a tua vez de você colocar a sua opinião e você ser firme no que você quer. Lembre que todos nós somos o quê? Cidadãos, ok? Beijo, nos vemos na próxima aula. Tchau!